Irmãos, vamos começar hoje uma série de mensagens ainda no tema de família. Vamos começar uma série de mensagens dizendo: lute por sua família. E eu quero levar todos vocês a que estejamos juntos lendo um texto longo, mas muito precioso das Escrituras Sagradas. Lá no livro de Samuel, o primeiro livro, capítulo 30, os versículos de 1 a 21. Lute por sua família. E se você não tem lutado pela sua família, vamos lutar, tá bom? Então abra a sua Bíblia aí, acesse sua Bíblia se você está aí com dispositivo eletrônico, fique bem à vontade. Primeiro livro de Samuel, capítulo 30, os versículos de 1 a 21. Se você quer nos acompanhar numa leitura, nós temos então aí também projetado nos slides. Nós temos então aí o slide já colocando o verso primeiro desses 21 versículos que vamos ler. 1 Samuel, capítulo 30, versículos de 1 a 21. Meu irmão, minha irmã, lute por sua família. Diz o texto sagrado: quando Davi e os seus soldados chegaram a Ziglague, no terceiro dia, os amalequitas tinham atacado o Neguebe e Ziglague e haviam incendiado a cidade. Levaram como prisioneiros todos os que lá estavam, as mulheres, os jovens, os idosos. A ninguém mataram, mas os levaram consigo quando prosseguiram seu caminho. Ao chegarem a Ziglague, então Davi e seus soldados choraram em alta voz até não terem mais forças. As duas mulheres de Davi também tinham sido levadas, Ainoã de Jezreel e Abigail de Carmelo, a que fora mulher de Nabal. Davi ficou profundamente angustiado, pois os homens falavam em apedrejá-lo. Todos estavam amargurados por causa dos seus filhos, suas filhas. Davi, porém, fortaleceu-se no Senhor, seu Deus. Então Davi disse ao sacerdote Abiatar, filho de Aimeleque: traga-me o colete sacerdotal. Abiatar o trouxe a Davi. E ele perguntou ao Senhor: devo perseguir este bando de invasores? Irei alcançá-los? E o Senhor respondeu: persiga-os. É certo que você os alcançará e conseguirá libertar os prisioneiros. Davi e os seus 600 homens que estavam com ele foram ao ribeiro de Besor, onde ficaram alguns, pois 200 deles estavam exaustos demais para atravessar o ribeiro. Todavia, Davi e 400 homens continuaram a perseguição. Encontraram um egípcio no campo e trouxeram a Davi. Deram-lhe água e comida, um pedaço de bolo de figos prensados e 2 bolos de uva passas. Ele comeu e recobrou as forças, pois tinha ficado 3 dias e 3 noites sem comer e sem beber. Davi lhe perguntou: a quem você pertence e de onde vem? Ele respondeu: sou um jovem egípcio, servo de um amalequita. Meu senhor me abandonou quando fiquei doente há 3 dias. Nós atacamos o Neguebe dos Queritas, o território que pertence a Judá, e o Neguebe de Calebe, e incendiamos a cidade de Ziglague. Davi lhe perguntou: você pode levar-me até o bando de invasores? Ele respondeu: jura diante de Deus que não me matarás, nem me entregarás nas mãos do meu senhor, e te levarei até eles. Quando ele levou Davi até lá, eles estavam espalhados pela região, comendo, bebendo, festejando os muitos bens que haviam tomado da terra dos filisteus e de Judá. Davi os atacou no dia seguinte, desde o amanhecer até a tarde, e nenhum deles escapou, com exceção de 400 jovens que montaram em camelos e fugiram. Verso de número 18. Davi recuperou tudo o que os amalequitas tinham levado, incluindo 2 mulheres. Nada faltou, nem jovens, nem velhos, nem filhos,
nem filhas, nem bens, nem qualquer outra coisa que fora levado. Davi recuperou tudo. E tomando também todos os rebanhos dos amalequitas e seus soldados, os conduziram à frente de outros animais, dizendo: estes são os despojos de Davi. Então Davi foi até os 200 homens que estavam exaustos demais para segui-lo e tinham ficado no ribeiro de Besor. Eles saíram para encontrar Davi e os que estavam com ele. Ao se aproximar com seus soldados, Davi o saudou. E a palavra, algumas versões diz, o saudou em paz. Amém. O meu apelo nesta manhã e nesses próximos domingos é que você lute por sua família. Amada igreja, o texto é muito singular na expressão. Davi vinha de um ciclo profundo de batalhas. Segundo os estudiosos, era mais ou menos num período curto, de 9 meses, 7 grandes batalhas. Naturalmente, os seus 600 valentes estavam exaustos e cansados. Estavam esgotados de tantas batalhas. Mas por uma razão que nós não sabemos dizer, estes homens, tanto Davi quanto os valentes de Davi, eles se esqueceram de cuidar daquilo que eles possuíam de mais precioso: as suas famílias, o seu território. E hoje nós estamos enfrentando a mesma realidade quando discutimos a questão de famílias. Hoje, homens e mulheres estão lutando pela vida, estão enfrentando genuínas batalhas, estão passando meses e meses batalhando, no entanto estão se esquecendo do território do bem maior que Deus concedeu a eles, suas famílias. Estamos lutando, estamos tentando vencer e fazemos bem. No entanto, precisamos resguardar os nossos lares com um sentimento de luta por aqueles que Deus nos deu e por todos os bens que Deus tem nos concedido. A história é exemplar. Davi estava no centro da vontade de Deus, fazendo a vontade do Pai. Ele tinha valentes soldados que já tinham experimentado batalhas incríveis. Algumas delas, com poucos soldados, ele venceu a muitos. Mas ele se esqueceu do território principal da sua existência, o seu lar, a sua cidade, o seu território. E quantos de nós não nos parecemos como Davi? Somos guerreiros, lutadores, mas no entanto nos esquecemos do nosso território mais precioso, o nosso lar, os nossos queridos, as nossas esposas, os nossos filhos, as nossas filhas, como também os bens que possuímos. Lute por sua família, meu irmão, por favor, em nome de Jesus. Minha irmã, lute pela sua família. Vivemos um momento dramático da história da humanidade. E repito deste púlpito, nunca em outro tempo da história a família cristã foi tão atacada como temos nos dias atuais. Dardos inflamados do maligno são direcionados diariamente às nossas vidas, aos esposos, às esposas, aos nossos filhos. Estamos quase que sucumbindo no mar de lama que a humanidade se encontra. E não há mais lugar bom para se viver. Em todas as partes da terra, a luta é a mesma. Há um território esquecido, há um território abandonado. É o território dos nossos lares e da nossa família. E nesse tempo, eu e você precisamos aprender a lutar. E precisamos lutar em nome do Senhor Jesus Cristo em favor do nosso lar e da nossa família. Me parece que nós estamos confiando demais na cultura que estamos dando aos nossos filhos. Há muitos pais que ingenuamente estão dando toda a cultura necessária aos seus filhos e fazem bem. No entanto, estamos achando que cultura pode salvar os nossos filhos. E muitos deles se perdem. Nós estamos com todo efeito circundando as nossas famílias e cuidando delas e colocando numa redoma. Estamos cuidando tão bem dos nossos filhos e muitas vezes concedemos a eles territórios que não são nossos. Os meios de comunicação atual são meios perigosos para educar uma criança.
como nunca teve no passado, irmãos. Os irmãos já viram o teor das novelas hoje em dia? Você já viu programa de humor na televisão? Eles chamam isto de arte. Mas não é arte. Isso é destruição. Que mina, rouba a felicidade dos nossos lares. Vivemos dias difíceis. O teu filho, a tua filha, com um celular na mão, ela tem um mundo na mão dela. Tem um mundo na mão dele. E muitas vezes aquilo que os seus filhos fazem em secreto, você não sabe. Você acha que a frase que você pendurou na tua parede, ela tem um poder de convencimento? Eu e minha família servimos ao Senhor. O maligno é muito paciente. O inimigo das famílias é paciente. Ele leva todo o tempo necessário para nos seduzir. Porque ele sabe que Deus sempre fez grandes alianças e grandes pactos através de famílias. E ele sabe que se levantando contra a família, ele destrui a aliança e as promessas que Deus tem para nós. Porque Deus sempre haverá de usar famílias para abençoar todas as nações da terra. E a impressão que eu tenho é que nesse tempo nós estamos perdendo essa batalha. Tristemente estamos perdendo esta batalha. Por quê? Porque os pais são ingênuos. São ingênuos. Eles estão confiando os seus filhos a uma terceirização de vontade, a uma terceirização de valores que é muito perigosa para nós. Dia desses, vamos voltar da nossa batalha diária e vamos encontrar o nosso lar saqueado. Eu não estou sendo pessimista, irmãos, eu estou sendo extremamente realista. Por um motivo só. Hoje nós temos visto a fragilidade dos lares, a fragilidade da instituição chamada família. Isso nos preocupa, irmãos. A família sempre tem que ser robusta e forte. Os pais sempre foram e sempre serão colunas da verdade, guardiões da verdade, estímulo aos valores éticos e morais. Se hoje o Brasil está num mar de lama de sujeira, irmãos, é porque as famílias estão frágeis. Se a família está frágil, a sociedade está frágil. Se a sociedade está frágil, o nosso país está frágil. Mas nós não, sempre achamos o seguinte: se eu for à igreja e levar os meus filhos à igreja, isso é suficiente para inspirar fé no coração deles. E erramos o alvo. Um coração de uma criança tem que ser saturado da palavra de Deus. Temos que fazer o que a Bíblia nos manda. Em Deuteronômio, vamos andando, se divertindo, deitando, em pé. Temos que realmente transpirar a palavra de Deus no coração dos nossos filhos. Porque só a palavra de Deus é que pode ser preventiva no coração dos nossos filhos. E mesmo fazendo tudo isto, corremos riscos. Corremos riscos. Porque no dia que você decidiu se casar, e você naquele altar, você jurou amor à sua esposa, e você decidiu viver para sempre com ela. E pela vontade de vocês dois, vocês geraram vida, vocês são responsáveis por quem vocês geram. Não terceirize isto na tua vida. Tem muitos pais que dizem: eu levo meus filhos para a escolinha, ainda fala no diminutivo, né? Eu levo meus filhos para a escolinha da igreja, eu já fiz a minha parte. Errado. A igreja, a escolinha, ela é simplesmente uma ferramenta a mais para abençoar a vida da sua descendência. Mas a fonte principal de bênção são os guerreiros, o homem e a mulher. É vocês dois que têm que lutar. É vocês dois que têm que montar guarda. É vocês dois que têm que subir na torre alta. São vocês dois que têm responsabilidade com a tua descendência. E com a descendência da tua descendência.
Erga-se, suba na torre mais alta, olhe realmente a distância quando o inimigo se aproxima. E se o inimigo já entrou no teu lar, já destruiu, lute pelo seu lar. Lute pelos seus filhos. Lute pela sua descendência. É você que tem que fazer isto. Não venha transferir para a igreja. E quando eles chegarem à juventude, diz, se afastaram da igreja porque a igreja não era tão boa. Ei, meu irmão, vamos amadurecer, vamos crescer. A igreja não tem responsabilidade, a responsabilidade maior é sua. Como pastor, a responsabilidade maior da minha vida são os meus filhos e a minha descendência. Porque além de pastor, eu não terceirizo isso tudo, é eu que cuido deles, é eu que gerencio, é eu que digo não, é eu que digo não pode, é eu que digo não está certo. É eu que tenho que fazer isto tudo. Para realmente crer no meu coração que meu lar não vai ser saqueado. Mas o que dizer dos valentes chamados Davi no texto que lemos? Os Davi de hoje, eles estão preocupados em conquistar, mas muitos deles têm um quartinho escuro da sua vida, onde o diabo já botou o seu pezinho. A pornografia eletrônica já faz parte da vida de muitos homens chamados de Deus. As estatísticas não existem para o Brasil, mas nos Estados Unidos acredita-se que 30% dos evangélicos usam semanalmente de pornografia eletrônica. Não existem dados no Brasil. Mas você imaginou por um instante, minha irmã, que seu esposo, ao invés de trabalhar depois do horário, quando você vai dormir, ele se alimenta de pornografia? Você imaginou por um momento que enquanto você descansa, o diabo que não descansa está seduzindo o seu homem? Isso tem acontecido. Nos Estados Unidos, a pornografia feminina é quase igualada à do homem. As mulheres estão se divertindo com pornografia eletrônica. 22% delas evangélicas dizem acessar, ainda que mensalmente, sites pornográficos. Ai, pastor, que nojento. Pois é, o inimigo está saqueando os nossos lares. E o que você tem feito? Lute pelo seu lar, em nome de Jesus Cristo. Nos Estados Unidos, 4 em cada 10 jovens se alimentam da pornografia eletrônica. Fácil, na mão. Você imagina seu filho, sua filha vivendo uma realidade desta? Nos Estados Unidos, as meninas a partir de 11 anos de idade começam a se masturbar alimentada por pornografia eletrônica que é ensinado nos meios de comunicação. Acredita-se que 2 em cada 10 meninas americanas já se masturbaram. 5 em cada 10 jovens americanos já vivem de masturbação. Dentro do lar, há homens que têm uma esposa, são cristãos nos Estados Unidos, e além de deitar com a sua esposa, o que é óbvio e permitido por Deus, eles também precisam se masturbar para manter a sua sexualidade no lugar, por causa das imagens e por causa de tudo aquilo que o mundo está exprimindo em sua sexualidade desregulada. Tudo isso são dados estarrecedores. Eu espero que nunca tenha pesquisa no Brasil, porque se tiver eu vou morrer aqui nesse púlpito. Ainda bem que só americano faz isto. Claro que não somos ingênuos. Pesquisa é uma amostragem de quem tem coragem de responder.
Imagina quem não respondeu. Mas quanto que a depressão tem tomado conta dos nossos lares e destruído lares inteiros. Falta de perdão. O homossexualismo masculino e feminino pontuando dentro dos nossos lares. Tem destruído. Tem destruído. Você tem lutado pelo seu lar? Você tem lutado por aquilo que você acredita ser o que existe de mais precioso na tua existência? Muitas vezes estamos de fato parafraseando a Bíblia no nosso modo de viver. Estamos ganhando o mundo inteiro e perdendo a nossa família. Me permita a paráfrase. Não, irmãos, eu quero desafiá-los nesses próximos domingos a vocês lutarem pelos seus lares. Precisamos lutar. Precisamos que marido e esposa feche questão a respeito de filho, criação de filho e modelo de lar. Precisamos fechar esta questão. Somos lares cristãos. Cristo é o centro dos nossos lares. E ao redor da pessoa de Cristo nós vamos orbitar. A palavra de Deus vai continuar sendo suprema nos nossos lares. Ela vai ser o nosso guia, direção, a bússola, o plumo, o metro, o nível. Precisamos da palavra de Deus para direcionar o nosso lar. Porque os nossos filhos estão sendo saqueados nos nossos lares. O inimigo quer frustrar vocês dois, pai e mãe, através dos seus filhos. E quantas pessoas que nós conhecemos, pessoas fiéis, espirituais, que já viram seus lares serem saqueados. Ziklag, às vezes é o nosso lar. E eu e você, meu irmão, minha irmã, temos que tomar uma posição. Temos que tomar uma posição a respeito disto. Porque os dias são difíceis. Os dias são complexos. E a Bíblia diz que no final de todos os tempos, nós viveríamos dias trabalhosos. É o tempo que nós estamos vivendo. Talvez sejamos de fato a última geração na face da terra. E é por isso que eu e você precisamos defender o que existe de mais precioso na nossa vida. É o nosso lar. Eu sei que as nuances são as mais variadas. Aqui em nossa igreja, é uma mulher que crê e um marido que é incrédulo. Um marido que crê e uma esposa incrédula. Pais que são fiéis a Deus e os seus filhos vivem na incredulidade. Temos filhos que são fiéis a Deus e os seus pais vivem na incredulidade. As nuances são variadas. Cada lar, cada história, cada momento tem a sua característica específica. Mas eu e você precisamos tomar uma posição a respeito do nosso lar. Eu vou ser igual aos valentes de Davi. Eu vou colocar ombro a ombro ao meu pastor e aos meus pastores. E vou fechar questão a respeito disto. O meu lar é inegociável. O meu lar vem em primeiro lugar. Depois vem o meu bem-estar, a vida, o trabalho, o negócio, o que tiver. O meu lar tem que estar em primeiro lugar. Porque caso contrário, o inimigo sorrateiramente, quando você desguarnecer, quando você deixar de vigiar, ele vem sorrateiramente. E ele vai saquear aquilo que você tem, como diz o texto bíblico. Eu fico imaginando Davi e os seus valentes chegando cansados, exaustos. A região era deserta e quando terminava o deserto começava a parte cheia de vegetação. Eu fico imaginando quando eles olharam de longe aquela fumaça subindo e perguntaram: o que está acontecendo na nossa cidade? Tem fumaça subindo do teu lar? Tem fumaça subindo do teu lar? Porque sinal de fumaça é sinal de destruição. Onde a fumaça há fogo. E existem sinais visíveis e que muitas vezes a gente olha e diz assim: eu vou fazer que eu não estou vendo. Não. Nenhum pai, nenhuma mãe cristã deve fazer tal coisa. Se eu estou vendo a fumaça,
é porque vai haver perdas. E perdas grandes. E eu tenho que trabalhar muito firme. Você é pai para os seus filhos, você é mãe para os seus filhos? Ou você é amigo deles? Repito desse púlpito, filhos não precisam de amigos, filhos precisam de pais. Essa linha tênue aí da amizade atual, nós somos um mundo pós-moderno. O mundo pós-moderno quer que pais não existam, que só exista lá em casa um amigo e uma amiga. Meu irmão, minha irmã, seu filho e sua filha vão ter muitos amigos na vida, mas o que eles mais precisam é de um pai e de uma mãe. Ocupe o seu lugar. Suba na torre alta e seja um atalaia na vida dos seus filhos. E a gente precisa lutar por eles. Irmãos, está dando um espasmo emocional, um espasmo intelectual, um espasmo espiritual na vida dos pais. Eles estão vendo que seus filhos estão indo para longe, através da rebeldia, através da mentira, através do engano, e simplesmente a gente diz, a juventude hoje é assim mesmo. Dias atrás estava numa faculdade, ministrando sobre as gerações. A geração dos baby boomers, a geração X, a geração Y e a geração Z dos nossos pré-adolescentes. Quando falamos a respeito da nuance e do liberalismo que existe nessas gerações, uma após a outra, cada uma se tornando mais liberal do que a outra, no que diz respeito ao costume, à prática de convicção, a compromisso assumido, a lançar a mão do arado e não olhar para trás, eu pude ver nos olhos dos pastores a quem eu ministrava a perplexidade. E no momento da pergunta não houve dúvida. Alguém se levantou e disse, pastor, como nós devemos agir nesse tempo? Porque minha igreja é isso que você falou. Geração dos baby boomers, a geração X, Y, Z. E eu não sei o que fazer, pastor. Pastor, como a gente vai alcançar o coração deles todos? Eu disse, muito fácil. Pregue a palavra. Porque Deus mandou a todos nós pastores pregar a palavra. O que Ele vai fazer com isto é obra de Deus. E Deus não falou, pregue a palavra para quem é da geração baby boomers, ou para a geração X, ou pela geração Y, ou pela geração Z. Ele disse, pregue a palavra. E o que vale para mim e para você? Irmãos, a palavra de Deus é o nosso norte, muito firme. Então, vamos fazer algumas coisas. Em primeiro lugar, por favor, não feche os seus olhos se existe fumaça no seu lar. Os pais são muito tolos, me perdoe o termo, com todo o respeito que eu tenho. O pai está vendo e a mãe está vendo que tem fumaça ali. Os valores cristãos estão sendo deteriorados. Mas eles creem que alguma coisa vai mudar na vida do filho ou da filha. Não, trabalhe por isto. Não deixe o seu lar ser saqueado, queimado a fogo e os teus filhos serem levados pelo diabo. Lute por eles, lute por eles, lute pelos seus filhos, lute pela sua descendência. Eles podem ter os melhores argumentos do mundo, mas os argumentos deles não são maiores do que a palavra de Deus. E os conceitos oriundos da palavra de Deus. Precisamos voltar às Escrituras Sagradas e cuidar das futuras gerações com a Bíblia na mão de volta e dizendo, epa, mocinho e mocinha, este é o livro de regra da nossa vida. Esse é o tempo. Porque infelizmente os lares estão em chamas. A gente já pode sentir o cheiro da fumaça. E irmãos, quanto mais a história está se afunilando, mais o maligno tem investido contra quê? Contra a família. É os valores familiares. Vamos discutir gêneros agora?
E eu fiquei até preocupado ontem. Porque ontem eu cheguei no banheiro dos homens, estava lá, mulher. Mas é porque tinha 1000 mulheres ontem, os banheiros aqui de baixo ficaram tudo mulher e mandaram os homens andar um pouco mais. O que nós vamos discutir? Se vamos aceitar homossexuais ou não na igreja? De onde eles saem? Foram criados na igreja? Ou foram criados nos teus lares? Por favor, eu não estou colocando culpa, eu estou alertando você a respeito do território que não é meu e nem desta igreja. É território teu. Dias atrás, alguém jovem desta igreja foi para a festa de formatura e se embriagou. Nunca bebeu, ficou bêbado. Eu agradeço a Deus que ele ligou para o pastor. Ele disse: pastor, eu estou numa enroscada. Estou sujo, vomitado, imundo, e não quero dar essa tristeza para os meus pais. Não sai daí. Eu vou te buscar. Não mova seu carro do lugar. Fica quieto. Simplesmente sentei, coloquei minha mão no ombro daquele jovem e choramos juntos. Porque eu não quero meus filhos jogados pelas ruas de São Paulo e não quero ver o filho de vocês jogados pela rua de São Paulo. Mas agradeço a Deus que na lucidez daquele moço ele se lembrou do líder espiritual dele. Demos banho, trocamos roupa. Você pensa que a gente escondeu dos pais? Não, não. Vamos voltar para a tua casa. E agora você vai conversar com seus pais. Porque quando a gente sente cheiro de fogo, a gente volta para o lar e diz: pai, mãe, trate deste assunto. Este assunto é seu. A autoridade espiritual sobre a vida deste moço, até o dia do altar, repousa sobre os seus ombros. Eu sou coparticipante, realmente, do sucesso da vida dele. Ame-o. Temos que amar os nossos filhos quando eles acertam e quando eles erram. Mas quando eles erram, conduzimos de volta pelo caminho da justiça. E eu tenho certeza que este jovem, que me permite usar a sua experiência, e com a família que é ousada e corajosa, e diz: pastor, pode usar a experiência, eu tenho certeza que nós nunca vamos ver mais esse jovem embriagado pelas ruas de São Paulo. Ele aprendeu a lição, aprendeu para a vida, mas teve pais que não ficaram lá dizendo: ah, coitadinho, aqui em casa também a gente bebe de vez em quando. Não, apontou a direção firme. Tem muita gente que pergunta, não é? Ah, pastor, hoje as igrejas estão tudo liberais, pastor. Sai da igreja, os jovens vão tudo para happy hour. E os restaurantes já estão dizendo que pode beber cerveja sem álcool. Irmãos, nós somos um povo que, pela nossa tradição de fé, quando chegamos aqui no Brasil com os nossos missionários, decidimos não provar bebida alcoólica. Porque os Estados Unidos e a Inglaterra já estavam devorados pelo vício do álcool. Isso não é uma imposição bíblica. É regra de costume que nós recebemos carinhosamente dos fundadores do Evangelho Batista nessa nação. E hoje a gente está com muito pai que já tem adega dentro de casa, né? E se você tem uma adega, não pensa que agora eu estou aqui pregando contra a tua adega, não. Eu estou dizendo que tem fumaça no teu lar. Um pai liberal ensina liberalismo aos seus filhos. Fecha a questão. Fecha a questão. Seja firme, porque onde há fumaça, há fogo. Não queira agradar este mundo onde você vive para ser popular e perder os teus filhos. Porque os nossos filhos foram gerados para povoar o céu e não o inferno. E nós temos que fechar a questão a respeito disso. Temos que ser severos. Eu creio nisso. Porque o mundo é muito liberal. Muito liberal. No Brasil, não se fala mais contra costumes, vestes,
bebida e pelo menos 22 itens que estão escritos aqui, porque isso não é popular. Irmãos, veja só. Como eu posso ensinar vocês a lutar pela sua família quando uso e costume já está deteriorado na tua vida? Quando você deu brechas pela qual o maligno já se apoderou de pequenos territórios. Fica muito difícil a gente ministrar as futuras gerações, porque elas já estão debaixo do liberalismo que foi permitido na onde? Em casa. Onde os filhos aprendem a mentir? Em casa. É a primeira escola. Cada vez que um pai diz assim, não vou atender o telefone, diz que eu não estou. É isso. O fogo amigo começa em casa. E depois se torna um fogo inimigo. Por isso, eu gostaria que nós pudéssemos colocar ombro a ombro e dizer a Deus numa manhã como essa, Senhor, eu me junto ao Senhor e vou lutar pelo meu lar. Eu vou lutar pela minha família. Eu vou lutar por aquilo que de mais precioso o Senhor me tem dado. Eu vou lutar por tudo isto. E vou fazer a minha parte nesse desafio grande. Porque os nossos lares estão saqueados. Os nossos lares estão sendo atacados. Os nossos lares estão sendo destruídos. E a gente precisa lutar contra isso tudo. Porque hoje estamos vivendo uma aparente apatia que a gente não consegue compreender. Os pais estão deixando de ser pais. Os avós estão deixando de ser avós. E eu temo que pastor vai ter que deixar de ser pastor para continuar sendo aceito e amado por todas as famílias da igreja. E aí, infelizmente, comigo não vai dar certo. Porque aquele que me diz, prega a palavra, ele é fiel e justo para abençoar uma igreja como esta. E se existe fogo saindo, realmente fumaça saindo do seu lar, é tempo de você, homem e mulher, se dedicar à oração. Não tome nenhuma decisão, se ajoelhe na presença de Deus. Peça perdão da sua omissão. Lute de joelhos pelos teus filhos e pela tua descendência. Agora trabalhe na vida deles. Exerça influência divina sobre a vida deles. Nós estamos confiando muito na escola. A escola tem tomado conta de todos os horários dos nossos filhos. E eu vi isso claramente também na vida do meu filho Daniel. Quando coloquei ele numa escola, era excelente escola. Meu amigo que é diretor dessa escola lá em Santo André, deu bolsa de estudo e lá foi meu filho para lá. Sabe o que eu percebi? Tinha que levá-lo na porta da escola às 7 da manhã e tinha que buscá-lo de volta às vezes, às 20 horas. Sabe o que eu decidi? Meu filho, o que você quer da sua vida? Quais são os teus sonhos? Eu vou correr atrás dos teus sonhos. Vamos mudar de escola. Vamos para uma escola que tem um horário fixo. Eu quero você comendo e fazendo oração comigo no almoço. Eu quero ver você tomando lanche comigo à noite. Eu quero influenciar a tua vida para que você seja um homem de Deus. Sabe o que eu fiz? Tirei da escola. Os compromissos que ele tinha já eram grandes demais. Perdi um filho, dando cultura. Durou 6 meses. Respeitei o calendário escolar e tirei de lá. E disse, volta para baixo da minha asa, meu filho. Porque eu quero que um dia você voe mais alto do que eu. Mas eu tive que tomar decisão, ele estava sendo engolido. E sabe o que acontece conosco? Muitas vezes a gente querendo o melhor para os nossos filhos, nós perdemos os nossos filhos. Querendo o melhor para a vida deles e para o seu futuro, nós perdemos eles. Eles já estão irritados, eles já estão sobrecarregados. Os seus horários, eles não têm tempo nem de ser criança mais. Ele não tem tempo nem de jogar a conversa fora. Não tem tempo mais de brincar na sala de casa. Não tem tempo para tudo isso, irmãos. Isso está nos levando à loucura.
E o mundo, ao invés de ficar melhor, está pior, está deteriorando cada vez mais. Não sou contra a cultura, sou a favor de tudo isso, mas teve um dia que eu tive que decidir com meu filho. O que você quer da sua vida, meu filho? É nisso que eu vou investir. Porque a escola queria que ele fosse perfeito em tudo. Ele tinha que tirar a melhor nota em todas as matérias. Irmãos, quando eu olho para mim mesmo, irmãos, tem matérias que eu sempre detestei na minha vida. E eu decidi seguir atrás do sonho que eu tinha. E meu sonho era liderar. E é isso que eu faço até hoje. É isso que eu faço até hoje. Eu agradeço a Deus no dia que nós tivemos uma conversa franca com os meus pais, disse assim, pai, mãe, me deixa. Eu vou por esse caminho aqui, porque eu não vou conseguir agradar tudo que vocês pensam. Tem momentos de decisão. Mas eu vou concluir para a gente poder ter tempo com os nossos filhos. Senão o pastor prega tanto que não tem tempo nem de você comer com eles hoje na hora do almoço, porque o culto já é já e já vai ter hoje a peça bonita e a devocional de milagres que talvez você precise na tua vida logo mais. Mas a família está vivendo um momento de decisão. A minha família, a sua família. E agora eu tenho responsabilidade com os meus netos. Eles estão nascendo. Lindos que nem o avô. E eu tenho responsabilidade com eles também. A gente tem vivido mais de joelho pela nossa descendência do que pudermos orar pelos nossos filhos. Porque o mundo que os meus netos vão viver é muito mais hostil do que o mundo que meus filhos viveram. Eu vivi num mundo mais tranquilo, com tudo que o Brasil podia me dar. O mundo, os costumes, os usos eram mais tranquilos. Hoje, irmãos, estamos vivendo tempos difíceis. E eu só quero terminar com esse arrazoamento. Existe fumaça saindo do seu lar? Sejamos sinceros. Olha, irmãos, às vezes a igreja de Jesus é o pior lugar para estar. A gente se esconde atrás da nuca do irmão e a gente vive se escondendo a vida inteira. E tem gente que se esconde 30, 40 anos atrás da nuca de alguém. Irmãos, igreja é um lugar onde tem que ter lucidez. Onde que nós temos que tirar lição para a vida e tomar posição. Porque se tem fumaça no teu lar, você tem que fazer alguma coisa. E o meu convite nessa manhã, e será o convite dos próximos domingos, é que você lute pelo seu lar. Não sei quanto a você, mas eu decidi lutar pelo meu lar. Existem áreas que a gente precisa melhorar lá em casa. E já estamos tomando posição, precisamos ser melhor. E vamos lutar por isso tudo, sabendo que Deus vai nos ajudar. Eu não posso, mas Ele pode. Eu não tenho, mas Ele tem. Eu não consigo, mas Ele consegue. Porque Ele é Deus. E eu vou colocar a minha fé em Deus, mas vou fazer a minha parte mesmo. Vamos fazer a nossa parte aí. Outro dia alguém me disse assim, pastor, meus filhos crescerem, agora eu não estou dando mais palpite na vida deles. Eu disse, olha, você venha nos próximos domingos que eu vou falar a respeito, está saindo fumaça lá. Está saindo fumaça? Não deixa pegar fogo não. Vai lá, chama o filhão, chama a filhona e diz, ei, vem cá. Não quero me meter na sua vida. Você se casou, você estabeleceu família. Estou orgulhoso de vocês e vou amar para sempre. Mas eu quero que os meus netos sejam adoradores do Deus vivo. E o que está acontecendo no nosso lar não é bom, não é agradável aos olhos de Deus. É o meu alerta, estarei em oração, orando por você. Passa a bola para eles e faz a tua parte. Sabe por quê? Nós somos responsáveis. Não tire o seu corpo da responsabilidade da sua descendência, porque a raiz é tua. Irmãos, biblicamente, nasceu da nossa coxa, nasceu do nosso sêmen. E a Bíblia, ela é muito linda e política quando diz a respeito de coxa, né, irmãos? Ô irmãos, a palavra bíblica é muito mais forte. Quando alguém precisava ser abençoado,
e o pai ia abençoar a sua descendência. Nos tempos mais remotos, um filho colocava a mão no pênis e no saco do seu pai para receber a bênção de ter descendência fecunda. A Bíblia honrosamente diz que punha a mão sobre a coxa. É o sêmen, é a geração, é a fecundação que saiu da tua raiz. E o que os homens buscavam no Antigo Testamento como primogênitos é que a mesma bênção que estava sobre os seus pais, que estivessem sobre a cabeça deles. Meus irmãos, a minha geração e as minhas gerações tem que ser abençoada pelo Deus eterno. E eu não sei quanto a você, mas eu assumo um compromisso de luta. E não há nada que eu pregue desse púlpito que eu não tenha pregado para mim mesmo antes de pregá-lo. Às vezes eu demoro 1 ano para pregar uma mensagem para vocês, até sentir a liberdade no espírito de dizer isto. Não porque tenho uma família perfeita, a minha família é igual à tua, as lutas são as mesmas. Mas irmãos, quando Deus nos acorda de madrugada é para orar pela nossa descendência. Quando Deus faz o movimento da cama, a gente se ajoelha para dizer: Pai, abençoe a minha descendência sobre a face da terra. E se tiver qualquer incêndio saindo, como já teve muitos, a gente vai lá e apaga o incêndio e diz: Satanás, tire a sua mão suja desta família. Esta família pertence a Jesus Cristo. A gente tem poder e autoridade pelo nome de Jesus Cristo de dizer: Satanás, hostes, príncipe das trevas, potestades dos ares, tire sua mão suja da minha descendência. Ela foi consagrada ao Deus vivo, e ao Deus vivo ela vai viver na presença dele, para a glória de Deus Pai. E que Deus abençoe a família, e que Deus salve a família. Mas eu conclamo homens e mulheres, chefes de família, esposas notáveis, aqui coloquemos ombro a ombro, um ao lado do outro. Vamos orar uns pelos outros e vamos dizer neste tempo: Pai, não aceito fogo estranho no meu lar. Eu e a minha casa, nós nos consagraremos ao Senhor e vamos lutar pela nossa família. Sabe por quê? Compensa. 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 Dias atrás eu estava pregando e meu neto, que tinha que nascer na segunda esperando por mim, nasceu no domingo. Meu outro neto nasceu, eu estava em Israel com vocês. Estava na cidade de Belém. Como eu gostaria de estar perto, mas estava longe. Mas eu quero que a minha descendência entenda que eu estava lá, porém longe, vibrando e torcendo por eles, porque a descendência minha saiu da minha coxa. Mas eu quero que os meus netos entendam que eu sou pregador da palavra e que o semeador sai sempre a semear. E eles sabem que quando minha vida aqui terminar, quando Deus quiser, essa é a lápide que vão colocar na minha sepultura: o semeador saiu a semear. Eu não quero que eles tenham orgulho de mim. Eu quero que eles tenham respeito pela palavra do Deus eterno. Eu não quero que eles me amem. Eu quero que eles amem mais ao Deus eterno. Eu não quero que eles vivam pelos meus princípios, mas que eles vivam pelos princípios eternos. Por isso, eu não perco a oportunidade. Ensino a palavra de Deus. Na última encenação eu fui uma mula. Era a cena de Jesus. Não sei porque eu tenho cara de mula.
mas uma mula amorosa. Fiquei de 4, enquanto minhas netas contavam a história, e o burrico tinha uma vontade imensa de morder a mãozinha delas. Os burricos são assim. Até que uma delas disse assim: Dido, para. O burrico não pode ficar beijando a gente. Burrico é burrico. Mas eu quero pintar no mundo lúdico dela que na cena de Jesus eu posso ser um burrico. Mas o mais lindo de tudo, elas contando a história do nascimento de Jesus para mim. Isso vai prepará-las para um mundo sujo, quebrado, que elas vão viver. Elas vão viver num mundo muito hostil. E só existe uma coisa que vai ficar no coração e na alma delas: é a palavra de Deus, porque Deus diz assim: tudo pode passar, mas a minha palavra não passará. A cada momento eu coloco a palavra de Deus, porque eu passo, mas a palavra de Deus não passa. Ela dura para sempre. Quem sabe uma fagulha da palavra de Deus vai despertar nelas no futuro o desejo de dizer não ao mundo e continuar dizendo sim para o Deus eterno. Eu oro por isto e espero que isto aconteça sobre a minha descendência. Eu tenho a minha e choro por ela. E você? Você chora pelos seus? Você derrama lágrimas pelos teus filhos, pelos teus netos? Precisamos chorar mais. Precisamos derramar lágrimas. E quem sabe as nossas lágrimas apague a fumaça e o fogo do mundo moderno para a glória de Deus. Vamos orar. Querido Deus, família é plano do Senhor. Quando o Senhor começou a história da humanidade, o Senhor começou com Adão e Eva e os seus filhos. Mesmo havendo pecado, o Senhor não abortou o teu plano inicial. Através dos séculos e das gerações, nos tempos mais difíceis, o Senhor tem levantado famílias que busquem ao Senhor e glorifiquem o teu nome. Ó Deus eterno, a nossa cidade de São Paulo está em fogo. A maioria dos lares já foram saqueados, Senhor. Levaram os nossos filhos, levaram os nossos bens. Mas, Pai, nós vamos lutar pelo nosso lar. Nós vamos lutar, mesmo que a maioria das pessoas estão cansadas e fiquem no lago. Mesmo que não tenhamos 600 para lutar conosco, lutaremos com os 400 valentes de Davi. E nós vamos lutar desde o raiar do sol até o entardecer, e carregaremos de volta o que foi saqueado de nós. Afinal, esse texto nos inspira a lutarmos pelos nossos lares. E eu te agradeço, ó Pai, porque no momento crítico o teu servo Davi consultou ao Senhor, e o Senhor disse para ele: vai atrás do que é teu e traga de volta o que foi roubado de ti. E eu me alegro, ó Deus, porque o texto que lemos acaba dizendo que tudo foi restituído, Pai. Pai de amor, eu te peço, se houver aqui um pai com lágrimas nos olhos, restitua, Senhor. Se houver uma mulher com lágrimas nos olhos, restitua, Senhor. Pai de amor, se os nossos lares estão em fogo, em chamas, foram saqueados,
Pai, eu te peço em nome de Jesus Cristo que o maligno não tenha poder sobre a nossa descendência na face da terra. Maior é o Senhor para mudar todo o quadro. Faça isso, e nós te clamamos e pedimos humildemente pelo nome de Jesus Cristo. Ó Deus de amor, desperta os corações dos pais e mães que são populares, querem ser amigos, e cujos filhos já estão levando na conversa os seus próprios pais, com mentiras, com enganos, e a gente já pode sentir o cheiro da fumaça. Pai de amor, levante homens e mulheres, genuínos sacerdotes do Senhor, para orar pela sua descendência, para cuidar daquilo que o Senhor deu. E Pai de amor, que a nossa família seja consagrada ao Senhor. E numa manhã como esta queremos te dizer: Senhor, queremos lutar pela nossa família. E nesse sentido, Pai, eu te peço, não há nenhum caso perdido, mesmo que a fumaça seja grande, e mesmo que tudo que tenhamos tenha sido queimado e saqueado, Senhor, que possamos lutar por aquilo que é nosso e que possamos voltar trazendo a vitória da restituição em nossos lares, para a tua honra e para a tua glória, ó Deus. E eu te peço, ó Pai, que os olhos dos meus irmãos, esposos destes lares, que os olhos das minhas irmãs, esposas amadas destes lares, que os seus olhos possam contemplar o mais breve possível a restituição que o Senhor há de fazer, porque Tu és o Deus da batalha, mas o Senhor nos ensina hoje a lutarmos pelos nossos lares, e lutaremos por eles, porque os nossos lares são povoados pelos nossos filhos e netos. E os nossos filhos e netos não pertencem a nós, eles pertencem ao Senhor, porque a Tua palavra diz que eles são herança do Senhor. E se o Senhor é eterno e nunca morre, os nossos filhos são Teus, os nossos netos pertencem ao Senhor. Ó Deus, nos ensine a batalha, porque queremos nesta manhã lutar pelos nossos lares. E esta é a nossa oração, e nós a fazemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Queridos irmãos, vão em paz, que Deus nos abençoe. Até logo mais, às 18 horas, teremos uma peça no culto dos amigos e a devocional com o pastor. Vão em paz, Deus abençoe, e não se esqueça, lute pela sua família, e sempre que puder, nós nos encontramos aqui em Boas Novas.